Muito bem, amantes do futebol, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos falar hoje sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está na sua reta final, em questão de título, em questão de vaga de Libertadores, questão de vaga de Sul-Americana também, e também a tenebrosa zona da degola, que é o Z4, né? Vamos ver tudo o que aconteceu na rodada, pontos importantes. Você vai acompanhar agora no canal Pitacos do Futebol. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e também deixe o seu like, dá aquela moralzinha pra gente. Vamos nessa? Bom, começo da rodada, né, a partida que deu início à rodada foi a vitória da Chapecoense fora de casa contra o Atlético Mineiro. Vitória que dá um fôlego aí para a Chapecoense contra, né, a Série B, né, contra o rebaixamento, que eu acho que o rebaixamento ali na Chape, mesmo com a vitória convincente sobre o Atlético, para mim eu acho que não vai ser suficiente. A Chapecoense, na minha opinião, está aí meio que rebaixada já, é muito difícil a missão da Chape, mas o torcedor não pode perder a fé, né? Não pode perder a esperança e ele vai confiar até o final, até a última gota ali, e o Chapecoense vai lutar contra o rebaixamento. E derrota que escancaram a crise no Atlético Mineiro, né? É um time sem identidade, sem tática. Contratou o Wagner Mancini, mas o Wagner Mancini não é aquele cara para salvar o ano do Atlético Mineiro. O Atlético já tem que começar a se planejar para o ano que vem. Não vejo o Atlético como um time rebaixado, mas tem que abrir o olho, tá meio próximo ali, tá com 35 pontos em 13º. O Cruzeiro já tá com 3 pontos de diferença, que a gente vai falar do Cruzeiro mais para frente do vídeo. Então o torcedor do Galo aí abre o olho aí que sei não, hein? O Atlético tem que render mais para poder não flertar com o Z4. A Chape, como eu falei, praticamente rebaixada mesmo com a vitória. Na Arena do Palmeiras, um show do Verdão. O São Paulo em boa fase, mesmo estando muito bem na tabela, no momento melhor que o Palmeiras, não consegue vencer na Arena. Agora são 9 jogos com 8 derrotas e um empate. O empate foi esse ano, né, no Paulistão. Mas vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras fez o melhor jogo, considerado pelos palmeirenses, foi o melhor jogo do Verdão no ano. Um time compacto, um time que envolveu o adversário. Poderia ter sido mais, hein? 3-0 foi muito pouco pro Palmeiras para cima do São Paulo. Palmeiras que tem uma injeção de ânimo aí que reduziu a vantagem para o Flamengo. O Flamengo que a gente vai falar mais para frente, que empatou com o Goiás e agora são 8 pontos de diferença. O que leva será, vamos ver se o torcedor do Palmeiras vai torcer pelo próximo adversário do Flamengo, que é ninguém menos que o maior rival do Verdão, que é o Corinthians. Será que o torcedor do Palmeiras vai torcer pro Corinthians? Isso a gente vai ver. Se o Corinthians vencer, seria uma boa pro Palmeiras. Agora a redução de pontos do Palmeiras é uma injeção de ânimo para a equipe. Já o São Paulo é melhor abrir o olho com o Grêmio. O Grêmio tá chegando aí, o Grêmio venceu o Vasco nesse meio de semana e fica aí um pouquinho ameaçado pelo tricolor do Renato Gaúcho. Mas nada que possa abalar o São Paulo. O São Paulo ainda está num bom momento, né? Mas precisa entrar mais concentrado em certos jogos, né? Entrou muito desligado contra o Palmeiras. É um time que tem muita posse de bola, mas pouca ofensividade. É carente de criação, né? E por fim, vitória merecidíssima do Verdão, que está agora a 8 pontos do Flamengo. Na ressacada, o Fortaleza venceu mais uma em solo catarinense. E pelo mesmo placar que venceu a Chapecoense no início da competição, 3-1. O Fortaleza jogou compacto, jogou ao melhor estilo Rogério Ceni, para cima de um adversário
desapontado, que uma torcida que já perdeu um pouquinho as esperanças. O Avaí está com um pé na Série B, 17 pontos contra 32 do Cruzeiro, que é o primeiro time fora do Z4. Vai ficar difícil para o Avaí. E para o Fortaleza, a cada vitória que vai passando, o objetivo vai se aproximando, que o objetivo maior do Fortaleza é ficar na Série A, permanecer, porque o Fortaleza ficou muito tempo fora, agora não quer, porque subiu depois de muito tempo, ficar fora da Série A novamente. Além disso, Fortaleza pode começar a brigar por Sul-Americana, né? Já que agora chegou aos 35 pontos e vai se aproximando da sua permanência na Série A. E isso mostra que Fortaleza e Rogério Ceni é uma combinação perfeita, né? O Rogério Ceni assumiu Fortaleza voltou a pegar o ritmo das vitórias novamente. Vitória justa do PC. Falando em Fortaleza, outro cearense entrou em campo jogando em casa, jogando lá no Ceará. E é o Vozão. O Vozão bateu o Fluminense por 2-0. Jogaço da equipe do Ceará. O Ceará soube sofrer e soube matar o jogo, soube ser letal, com gols do Bergson e também do Matheus Gonçalves. Vitória excelente para o Ceará, que se afasta um pouquinho do Z4, e derrota para o Fluminense, que significa volta ao Z4. Parecia que o Fluminense estava no controle junto com o Marcão, mas a má fase voltou ao Fluminense. O Fluminense tem que jogar muita bola, é um time muito limitado, tem que jogar muita bola para escapar do rebaixamento, que seria o seu terceiro da história. Na verdade seria o quarto, seria o quinto, né? Porque teve o quarto, mas não teve aquele rolo lá com a Portuguesa, né? E então o Fluminense tem que abrir o olho para não ter mais um rebaixamento em sua história. Vitória justa do Vozão, que chega aos 33 pontos na 15ª colocação do campeonato. E o que falar do Grêmio, hein? Para quem falou que o Grêmio ia desanimar, ia abandonar a temporada, né, depois da derrota de 5-0, a equipe voltou ao Rio de Janeiro uma semana após a goleada histórica sofrida e bateu o Vasco com ímpeto ofensivo. Saiu perdendo, é claro, com uma falha do Paulo Vitor, né? Mas soube se remanejar ao longo da partida e construiu uma virada muito merecida, uma vitória que mostra que o Grêmio tá firme, vai chegar no G4 do Brasileirão, né? O Grêmio tá dando suas caras. Finalmente o Renato Gaúcho está dando alguma atenção pro Brasileirão. Quando o Grêmio quer jogar, quando o Grêmio quer chegar, ele consegue. É um time muito obediente taticamente, e isso aí mostra que o 5-0 foi um acaso, foi uma catástrofe, né? Sem desmerecer o Flamengo, mas o Grêmio conseguiu aí, tá mostrando que não desanimou e que vai para cima. E o São Paulo e o Santos também, que está em terceiro, que não abram o olho aí, o Grêmio pode ficar aí na Libertadores de maneira direta. A derrota para o Vasco deixa o Vasco estacionado lá no meio da tabela, né? Mas tem que abrir um pouquinho o olho aí em relação contra o rebaixamento. Embora o Vasco esteja muito próximo de garantir matematicamente a sua permanência na Série A, o que é muito pouco para um clube tão grande, de tanta história, que é o Vasco da Gama. E lá em Maceió, hein, galera? Vitória heróica do CSA para cima do Corinthians. Venceu o time que teve mais ambição, que teve ímpeto ofensivo, que se entregou. Esse foi o caso do CSA, que pegou um Corinthians para lá de apático, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi vergonhoso. Não parece que é um time comandado por Fábio Carille, que está sendo pedido a saída dele por parte dos torcedores. Eu não sei não se o Carille deixa o Corinthians, né, vai pegar o Flamengo agora, né, no final de semana. Não sei não se o Carille deixa o Corinthians em caso de derrota. Vitória que deixa o CSA ganha mais fôlego
pela sua permanência, o Corinthians caiu para a 7ª colocação, podendo ficar fora da Libertadores. Risco alto para a equipe do Corinthians, que perdeu de maneira justa e merecida. Na quinta-feira, mais conhecida como ontem, o Santos bateu o Bahia por 1-0. Sobre o jogo, o Santos foi ligeiramente melhor que o Bahia. Não foi tão bem quanto nas outras partidas. O que acontece é que o Bahia foi muito mal, né? Não assustou nem um pouco o Everson, né? Mostra que o Bahia está num mau momento e que parece que o Bahia está fazendo de tudo para não ir para a Libertadores. Algo que, falo mais uma vez, o Bahia não joga Libertadores desde 1989, ou seja, há 30 anos o Bahia não joga Libertadores. E parece que vai para mais um ano, né? Parece que é o que estão querendo lá no Tricolor de Aço. Mas esse jogo teve uma polêmica, né? O Santos fez um gol, estava impedido realmente, anulado pelo VAR, né? Gol do Sacha. E o Bahia teve um gol, estava perdendo por 1-0 já, o Santos fez um gol de pênalti, né? Que foi pênalti realmente em cima do Marinho. O Bahia teve um gol marcado pelo Juninho, só que a arbitragem marcou pelo VAR, marcou impedimento num gol do Bahia. A bola foi cruzada na área e falaram que o zagueiro, o jogador que desviou a bola pro Juninho fazer o gol, estava em posição irregular, o que não estava. O gol foi legal e, portanto, o Bahia foi prejudicado. Mas se for no contexto da partida, o Santos foi merecedor dessa vitória. Santos que está se aproximando da volta sua à Libertadores da América, né? Embora esteja em crise, o São Paulo falou que não garantiu permanência e o Santos não vai não vai ganhar o título, mas a Libertadores aí vem com um alento para o torcedor santista. E o Bahia quase garantido na Sul-Americana e na Libertadores, vai ter que melhorar muito o rendimento que teve lá atrás no começo da competição. Vai precisar retomar e muito para poder se garantir na competição internacional da Libertadores na temporada que vem. Em Goiânia e no Serra Dourada, Goiás e Flamengo empataram em 2-2. Um jogo que não teve um primeiro tempo sem grandes emoções, né? Apenas uma bola na trave por parte do rubro-negro. Sobrou emoção na segunda etapa, né? O Flamengo abriu 2-0, jogando não tão bem, né? Mas administrando o resultado. Mas do outro lado tinha o Goiás, que está muito bem no retorno, né? E com a ajuda do goleiro do Flamengo, que na ocasião era o César, né? Já que o Diego Alves está machucado, o goleiro deu um pontapé no jogador do Goiás e foi expulso, né? O que ajudou o Goiás a empatar o jogo e buscar o empate. Resultado que diminui um pouquinho a diferença do Flamengo em relação ao Palmeiras e também ao Santos. Eu não acredito no Santos na disputa, eu acredito que esteja entre Flamengo e Palmeiras. E o Goiás se mantém ali no meio da tabela, né? E querendo cumprir o seu prometido, que era primeiramente ficar na elite, né? Já que o Goiás ficou algum tempo aí fora da primeira divisão. Empate justo, pelo que foi o segundo tempo. Um momento bom do Flamengo, um momento bom do Goiás. Ambos aproveitaram os seus bons momentos na partida. No Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, o empate entre Internacional e Atlético Paranaense por 1-1. Esse jogo, na verdade, foi a reedição, né, da final da Copa do Brasil, vencida pelo Furacão. Então os nervos estavam um pouquinho à flor da pele, mas porém foi um jogo truncado e sem grandes emoções. É claro que o Inter poderia ter vencido se não fosse o Guerreiro perder um pênalti defendido pelo Santos, mas o empate foi justo para as duas equipes. O Atlético incomoda, mesmo não tendo a necessidade de incomodar os adversários, né? Porque praticamente sela sua permanência na Série A, mesmo se tivesse com 38 pontos, não vejo o Atlético um time para ser rebaixado.
além de já estar garantido na Libertadores, mas o Atlético joga por premiação maior no Campeonato Brasileiro para poder montar um time aí mais forte do que esse para o ano que vem. E para o Inter permanece ali na sexta colocação, é um time que evoluiu um pouquinho com o Zé Ricardo, mas ainda é pouco. Eu acredito no Inter jogando a pré-Libertadores do ano que vem. E por fim, mais uma vez falando, empate justo no Beira-Rio. Finalizando a rodada, a vitória do Cruzeiro, galera. O Cruzeiro está renascendo das cinzas, está começando a jogar o campeonato agora. Entrou no campeonato agora. Venceu mais uma e bateu com estilo o Botafogo lá no Engenhão. É lógico que o Botafogo, né, o Cruzeiro pegou um Botafogo totalmente desorganizado em campo, desmotivado e que vê o Z4 de perto já. Afinal está com 33 pontos, o Cruzeiro já foi para 32, o Fluminense está com 30, o Botafogo vem entrando nesse grupo aí que está ameaçado pelo rebaixamento, né? E pelo rendimento do Botafogo é bom o torcedor ficar preocupado e o time do Botafogo fica em situação aí beirando a situação delicada, né? Já que já tem um time limitado e não vem fazendo nem o que se pode dentro de campo. E o Cruzeiro, com os garotos da base Kaká e Ederson, que fizeram os gols da vitória, o Cruzeiro parece ter entrado no campeonato, na competição. Abel Braga vem dando um padrão para essa equipe. Resultado justo para o Cruzeiro, que deixa o Z4 na mão do Fluminense. O Cruzeiro foi para 32 pontos em 16º. Bem, essa foi a 29ª rodada. O Campeonato Brasileiro vem ganhando contornos decisivos e o Brasileirão você acompanha toda a cobertura no Pitacos do Futebol, tanto em rede social, tanto em nosso canal no YouTube. Gostaram do vídeo? Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e também deixe seu like, o que é muito importante para o canal crescer mais e mais. O canal Pitacos do Futebol volta na semana que vem com mais vídeos sobre análises, todas as análises desse esporte que é o mais adorado pelo planeta Terra, que é o futebol. Forte abraço a todos e até a próxima.